Então, nós vamos respirar bem profundamente, descruzar as nossas mãos, as nossas pernas, fazer uma respiração, inspirar, segura e solta. Solta todo esse ar, segura novamente e vai soltando o ar, soltando as preocupações, soltando as tristezas, soltando a ansiedade. Nós vamos sentir o nosso cardíaco se expandir, se abrindo para essa espiritualidade maior. E nesse instante, nós vamos, de olhos fechados, sentir e mentalizar o nosso anjo guardião. Esse amigo de todas as horas. Esse amigo que agora vai nos abraçando. E sentindo esse abraço fraterno, esse abraço amoroso, sentindo toda essa energia de paz. Nós vamos abrindo os nossos lares para que os guardiões adentrem, com suas tochas, com suas espirais, fazendo uma varredura energética de formas, pensamentos, sentimentos negativos, sentimentos de tristeza, de ansiedade, tudo isso sendo levado ao centro da Mãe Terra para ser ressignificado. Nós vamos mentalizando o nosso lar, totalmente envolvido no violeta e no verde mata. Essas duas frequências. E nós vamos pedindo aos guardiões que façam uma segunda corrente em torno do quarteirão onde moramos, para que possamos estarmos totalmente protegidos. Nós vamos assim mentalizando. O Hospital Santa Cruz, a formação da egrégora do Pingo de Luz, através de Ruiz, o nosso dirigente espiritual e todos os mentores amigos do Pingo de Luz, sentindo essa energia de luz, de proteção, de fortalecimento e de muito amparo. De mãos dadas com Ruiz, ele nos leva até Maria, a nossa mãe de amor, de fé, de esperança, que nos leva até a presença de Jesus, o nosso mestre. Jesus, aqui estamos, somos pequeninos, mas te pedimos todo o teu amor, toda a tua paz, para que assim possamos estarmos envolvidos nessa luz maior. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer essa oportunidade bendita que estamos aqui aprendendo uns com os outros. E que nesse instante, unidos, nós possamos agradecer ao Pai através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante, a sala do acolhimento de amor possa estar fortalecida nessa energia de amor, de paz, de fraternidade, e que possamos ter essa troca, a busca do nosso autoconhecimento na noite de hoje. E que a sala de radiações seja iluminada com todas as frequências, tocando o coração de cada médium, para que possa auxiliar aos PETs e os assistidos da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Bom trabalho. Obrigado. Boa sala. Todos bem? Todos passaram bem essa semana? Sim, tudo bem. Sim. À medida do possível, né? Vocês vão me falar, né? Calor intenso. É um calor intenso, né? Eu acho que eu tinha feito alguns pedidos, não foi? Da outra vez que eu conversei com vocês. Eu acho que eu fiz alguns pedidos, vocês não falaram nada para o Sérgio, né? Para variar também um pouquinho, certo? Agora, eu me sentei aqui e falei assim, tudo bem, bora. A página de hoje, ela vem complementando um pouco a da semana passada. Na semana passada se conversou muito sobre o autoconhecimento e felicidade. Todos entenderam isso? Sobre autoconhecimento e felicidade? Buscamos o autoconhecimento? Uhum. Nossa, hoje vai ser dos bons. Hoje vai ser por telepatia. Nossa, Jesus amado. Bora. Hoje a gente vai falar cuidar da criança ferida. Por isso que eu falei. A gente podia começar um pouquinho lá. Porque hoje a gente vai cuidar da criança ferida. E aí, assim, é interessante, por que a gente vem relembrando um pouquinho da semana passada? Porque o autoconhecimento nos abre essa parte, se temos ou não temos essa criança ferida. Conhecemos isso, reconhecemos, vamos dizer, né? Porque tem uma parte aqui, que é a última, é o penúltimo parágrafo, que fala assim, compreenderemos, que é da semana passada, tá? Compreenderemos também que por detrás das máscaras do egocentrismo havia apenas uma criança interior ferida, que estava vivendo com medo e, portanto, sem amor, e que compensava essa falta com a necessidade de se sentir superior e melhor do que os outros, pelo exercício imoderado do poder, da riqueza, da subjugação do outro. O autoconhecimento fará com que atendamos às necessidades legítimas da nossa alma por meios saudáveis e criativos e que trará paz ao nosso coração e relacionamentos construtivos. Aí começará aquela felicidade boa e gostosa. Que foi aquilo que vocês conversaram com o Sérgio na semana passada, não foi? Sobre esse autoconhecimento e essa felicidade. E aqui, esse parágrafo, eu completa aquilo que a gente vai conversar hoje, vai relembrar, né? Porque se a gente busca esse autoconhecimento, né, eu me entender, eu conhecer esse sentimento, o que está me envolvendo, eu consigo descobrir se eu tenho uma criança ferida ou não. O meu interior, essa criança que está ali. Confuso ou deu para entender? Aqueles que não participaram semana passada, está confuso? Entender. Cuidar da criança ferida. O
passado é, de fato, importante, importantíssimo, aliás, mas não podemos ficar amarrados a ele. Atingida a idade adulta, o anseio e o esforço para granjear o amor dos pais acabaram. Isso não faz mais sentido e é em nível consciente, nem sequer é mais do que desejamos. Quem fala isso é Marco Aurélio Dias da Silva, no livro Quem Ama Não Adoece. Então, vamos dizer, esse parágrafo vem dali. O passado é, de fato, importante, importantíssimo, aliás, mas não podemos ficar amarrados a ele. Atingida a idade adulta, o anseio e o esforço para granjear o amor dos pais acabaram. Isso não faz mais sentido. E, em nível consciente, nem sequer é mais o que desejamos. Quando a gente chega numa idade adulta, a gente não quer mais os nossos pais do nosso lado. Quer dizer, a gente começa a não querer os nossos pais do nosso lado. Quando? Já na Quando a gente adolescência. na adolescência, né? Que a gente acha que pai e mãe faz tudo errado na vida, né? Então, as escolhas dele e a gente quer fazer as nossas, porque a gente quer o certo, não é assim? A gente é o certo. Só a gente pensa, não é assim? Uhum. Né? Todo mundo passou por essa fase, né? Todo mundo passou pela fase da aborrecência, né? Tá. Então, assim, aqui o que o autor fala é verdade. A gente não quer pai e mãe. Mas a gente tem as nossas dificuldades. Ou não? Sim. Sim. E a gente já compreendeu de onde vêm essas dificuldades? Algumas sim, outras ainda talvez estejam muito guardadas no meu sótão. Eu ainda preciso procurar um pouco mais. Vamos lá. Nossos pais fizeram o melhor que podiam, né? Essa é uma afirmação, eu estou fazendo uma afirmação. Eles deram o melhor, aquilo que eles sabiam. Eles foram lá, eles nos criaram com o seu melhor, dando aquilo que eles tinham realmente, né? Mas essa afirmação que eu estou fazendo, ela tem ressonância dentro de nós. Nós conseguimos, em todos os momentos, principalmente quando a gente volta na nossa infância, a gente sentir isso. Que foi feito o melhor, mas nessa honestidade, na honestidade emocional, realmente, né? Eu consigo, ou eu queria mais, eu precisava de mais. A gente consegue fazer essa leitura? Sim. Eu acho que, por exemplo, assim, a minha mãe era uma pessoa mais chegada a gente, era mais carinhosa. Meu pai era mais fechado. Mas eu acho que era em decorrência também da própria criação que eles tiveram. Eles não tinham essa abertura, assim. Então, talvez tivesse faltado mais proximidade de carinho, de afeto. Do meu pai, realmente foi difícil. Para a gente conseguir um beijo dele era no aniversário, e mesmo assim ele ficava bem envergonhado de dar um beijo no dia do aniversário. Era complicado. E aí? Mas é aí onde eu falo, qual é a ressonância que ela faz dentro de você? Você consegue... A gente passou. Pode falar. A gente consegue compreender, né? E isso não traz nenhum traço, né? Porque aí você fala assim, para a gente, é aquilo que a página anterior falou. O autoconhecimento é isso, é buscar. Mas não buscar para se cobrando do outro, para buscar dentro da gente algumas respostas que muitas vezes a gente não tem. Você entendeu? E que pode estar lá, sabe? Lá no nosso inconsciente, pode estar lá a marca. E é por isso que eu fiz. Eu falei assim, gente, vamos partindo desse princípio. Eles fizeram o melhor. Ninguém está criticando. Porque todo mundo aqui, ou é pai, é tio, ou cuidou de alguém,
que deu o seu melhor. Então, a gente dá um melhor, né? Mas o que isso traz para dentro de nós? Tem alguma ressonância? Eu consigo fazer essa ligação? Bom, eu cheguei até aqui, né? Eu cheguei até aqui. Agora, de sofrimento, assim, para falar a verdade, eu não. A gente veio conduzindo a vida da gente, mas eu não fiquei parada lá atrás choramingando porque eu queria um colo do meu pai. A gente veio levando a vida, mas se isso me marcou, talvez eu quisesse mais uma atenção dele, mais um carinho, mas segue o samba, foi levando a vida. Se lá no fundo isso me machucou, não sei. Na verdade, você tá citando, por exemplo, se o meu pai não brincava comigo, quando eu criei meu filho, eu também não conseguia sentar com ele porque foi uma coisa que eu não aprendi com meu pai. Carinho, Afeição. abraço. Ah. Seu Não, o meu tá som com caiu. som. O dela, da Valéria Leme. O som caiu. Uh-uh. Oi? Oi, voltou? Oi, voltou. Voltou. Então tá bom. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabriel. Então vamos lá, vamos nesse sentido, vamos fazer com muita suavidade, mas vamos tentar entender esse cuidar dessa criança ferida. Vamos tentar abrir um pouquinho dessa busca do autoconhecimento. É provável que a maioria das pessoas tenha chegado à vida adulta trazendo no seu mundo íntimo uma criança ferida. E aí eles pedem para a gente ler o capítulo anterior. E aí eu só li um trechinho, né? Que eu acho que é importante, que é em relação ao que vocês conversaram bastante na semana passada, e só para a gente relembrar, tá? A expressão criança ferida é uma metáfora que simboliza as experiências sofridas na infância, seja em razão de maus tratos físicos ou emocionais, seja em função de um insuficiente acolhimento por parte de genitores ou cuidadores, tá? Tem gente que não sente nada, que não teve nenhum problema, que não sentiu falta de nada, que se sentiu acolhida, se sentiu amada, não houve nenhum problema. Tem outras pessoas que sentiram falta de um contato, de um olhar, de ser cuidada de uma outra maneira, né? Só que também o principal não veio no sentimento de acusação, conseguiu
tirar o melhor disso. Uhum. E tem pessoas que se fragilizaram totalmente. Não conseguiram andar na vida. Se sentiram dependentes de um amor, seja ele qual for. Ela se sente dependente de amizades, se sente dependente de um relacionamento amoroso, se sente dependente com os filhos, ela tem a dependência. Por quê? Porque aquilo que ela queria, que ela almejava quando criança, não pensando, estava a criança, como que é a criança, né? Ela não para, tal, mas na hora que ela quer alguma coisa, ela quer a sua atenção. E se você não conseguiu estar ali por N motivos, aquilo dali pode ter deixado um vácuo nela, ter deixado alguma coisa que ela não conseguiu suprir. Deu para fazer um resumo nesse sentido? Então, é aí onde que a gente fala. Tem pessoas, a gente não vai voltar a essa infância, mas tem pessoas que estão extremamente feridas nessa criança. Essa criança que está lá atrás. A gente vai voltar? É uma metáfora? Não. Mas a gente, como adulto, a gente pode fazer o quê? A gente pode transformar todos esses sentimentos. E como que a gente faz isso? Se conhecendo. Não camuflando, mas olhando. Eu sinto falta disso, mas hoje eu sou adulta, eu consigo ressignificar já isso. Os psicólogos trabalham muito isso, a psicanálise trabalha bastante isso. Os coaches, que não são ligados ao espiritismo, trabalham bastante isso. Por quê? Porque reconhecem que, em algum momento, se a sua vida não está boa, é porque você teve alguma perda desse tipo. Então, assim, vai adiantar você sentar, conversar com a sua mãe, com o seu pai? Não. O que eles fizeram? Eles fizeram o melhor deles. Era a educação que eles podiam dar, era o carinho que eles podiam dar, era tudo. A conversa é com você mesmo. A descoberta é com você mesmo. Aí eu falei assim, Valéria, eu vou descobrir isso, o que eu vou fazer? Ressignificar. Para não ser tão frágil, para se fortalecer e para se equilibrar. Isso é autoconhecimento. Porque às vezes a gente fica pedindo do outro e a gente não consegue compreender. Aí você fala assim, tá confuso. Às vezes a gente é extremamente carente de um olhar, de uma palavra, de algo que ninguém explica. E tá lá, ó, tá lá na infância, nessa criança ferida. E aí eu não me resolvo quando eu tô adulto. Eu vou enrolando, enrolando, enrolando. Tem uma probabilidade desse problema passar para o meu filho? Tem uma probabilidade. Pode ser que eu não consiga passar e se vivencie, seja para outra geração. Pode ser que não. Eu consigo, dependendo do que for, eu consiga ressignificar. Deu para entender agora? Ficou mais claro ou ainda continua confuso? Porque hoje nós não teremos a nossa psicóloga de plantão. A nossa psicóloga de plantão está trabalhando. Não, tá super. Deu para entender, Glaucio? Eu. Por não se sentir amada, acolhida e bem-vinda, a criança sofre prejuízos na estruturação do seu ego, resultando numa angustiante baixa autoestima, que fatalmente a acompanhará nas fases subsequentes da vida, tirando-lhes as possibilidades de uma existência satisfatória. Nossa, hoje está assim, é difícil. Vamos lá, então. Portanto, como propõe Alberto Almeida, é um outro livro, tá? Cuidando da sua criança interior. E não podemos ficar na lamentação, entregando nossa criança para que os outros a amem. Nós é que temos que cuidar dela. A tarefa de materná-la, de paterná-la, é integral e unicamente nossa.
Então, é bem assim, né? Nós vamos buscar, a gente vai resgatar aquele sentimento que está lá atrás, né? E a gente vai trabalhar com a gente mesmo. Alguém já sentiu isso? Já. Sim, já. Não. Eu acho que essa Mas- parte da infância teve muita relevância para mim nos meus relacionamentos, sim. Eu tive bastante, assim, carência nos meus Carência relacionamentos. Eu afetiva. tive mesmo, tive sim. Porque às vezes, Acho que né? é uma transferência. Eu acho que eu Uma fazia projeção, transferência. né? A gente Aham. projeta mesmo. Uma projeção. E ali nunca tinha parado para pensar. Eu estou projetando no meu marido Não, o que eu queria que o meu pai tivesse feito comigo. não pensava, não. Não, não tinha visão. Ô, Valéria, e se Diga. for ao contrário? Se eu quiser projetar o meu pai num homem no encontro? Então, você não vai encontrar, porque o seu pai é seu pai, né? Então, Seu mas pai é eu seu pai. tive um amor, então, eu tive um amor, meu pai é meu companheiro, por isso que eu falo, de infância eu não tive. É que você está me fazendo pensar, Tá. por isso que eu estou perguntando. Né? Aí a Solange tocou em relacionamentos, eu fico pensando. O meu, de repente, é o contrário. Que eu Pode ser. tive muito amor, muito carinho, né? Nossa, eu não podia falar, a Solange sabe, meu pai fazia, e não. E aí, de repente, eu queria uma atenção igual. Pode E ser? aí, assim, aí onde que tá, né? O amor de pai é amor de pai, vai cuidar, vai estar ali, É amor vai de dar pai. Amor de marido, como que é? É diferente. Não é igual. Não. Marido a gente troca, pai não. Mas assim, será que não exigiu do marido Mentira, tô algo? brincando. A mesma coisa. Eu falei assim, não exigiu É, do mas você marido me fez pensar agora. algo do marido que ele não ia dar, porque ele não estava vendo você como a sua Porque a também, filha dele. Com porque também ele teve a certeza, infância dele, né? Ele também teve a do infância, ele tem a jeito história dele, dele, do é jeito dele, tem uma a história, história dele. Não, que né? você está me fazendo refletir, é por isso, eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim, ó, a gente, assim, o que é interessante nesse livro é que ele traz uma reflexão. E como ele juntou a aula da semana passada, o que eles pediam na semana passada? O autoconhecimento, essa transformação. Então, assim, a gente só vai ter esse autoconhecimento se a gente for lá buscar. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Esquecer. A gente vai lá, coloca dentro da caixinha de Pandora e acabou. Não vamos resolver isso daqui. Só que isso vai refletindo e reflete nas nossas relações. E a gente não percebe. Né? Que a gente fica, às vezes, muitas vezes, numa carência que a gente fala assim, por que eu sou tão carente? Não tem esse motivo. Né? E aí, onde que ele fala assim, está na hora de ressignificar, porque a gente vai depender do outro. Como que é depender do outro? O outro resolve? Não. Nada. O outro, vamos lá, vamos falar no caso da Ana Cláudia. Ele poderia te ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Na 11ª, ele fala assim, meu, eu sou seu esposo. Mas, olha, hoje eu já sei, expectativa zero. Hoje. Sim, hoje. Hoje. Depois de um bom tempo. Né, a gente teve... E aí veio a maturidade e tal. Se a gente estivesse conversando isso antigamente, a gente não estaria nem conversando, porque ia falar, não, não é assim, acabou. E hoje a gente já consegue conversar de uma maneira muito serena, tá? Que não nos traga tanta dor. Pode doer um pouquinho, mas não nos traz tanta dor como doía antigamente, né? Mas é uma realidade, pode ter sim. Acredito E que sim. aí, Não sou psicóloga, tá? Não sou a gente psicóloga.
E aí a gente foi se ferindo, né? A cada vez que você estava num relacionamento que você não era correspondida da maneira que você esperava, era uma ferida que ia lá, machucava, Por quê? machucava, E aí, machucava. onde que a gente vai buscar? Aonde que está a solução? Por que que eu esperava tanto do meu pai? O que que ele... Se eu via que ele estava trabalhando, que era o jeitinho dele, por que que mesmo assim eu cobrava? Eu esperava que meu pai fosse igual ao pai dela. Mas o pai dela Igual era o o pai da pai Ana dela. Cláudia, da Ana Paula, que está aí também. Eu esperava, entendeu? Os meus filhos Deixa, eram mais amorosos. Meu pai era muito bravo com a gente, entendeu? deixa eu E eu falar acho uma que... coisa. Oi. Oi. Não, pode falar. Pode terminar, pode terminar. Olha, Então, eu Não, olha. acho que não. a gente sentia essa falta, né? De um pouquinho de carinho. Ele é o provedor, né? Suprir as nossas necessidades materiais. Mas essa parte mesmo da atenção, acho que, tadinho, ficou um pouquinho falha. Mas eu Aí a amava gente... meu pai de paixão. Amava de Então, paixão. aí Ah, volta, sim. eu já te passo, tá, Ana Paula? Mas Ah, aí tá. para e pensa numa coisa. Ele dava aquilo que ele conseguia dar. Porque você não sabe como ele foi criado. Igual. Que ele recebeu É, foi zero também. eu ia entrar nisso. A O pai minha da mãe é que nem. Solange, a São mãe todos da iguais. Ana Cláudia e a minha mãe são São irmãos. iguais. Então, Tá. eles são dessa maneira mais fria. Eu, no meu caso, o meu pai era extremamente carinhoso. Meu pai foi um pai ausente, porque o trabalho dele era de viajante. Meu pai era da Marinha, então ele viajava. Então, ficava 3 meses fora, 4 meses fora. Mas eu nunca senti ele como ausente, porque ele era extremamente carinhoso. Quando ele estava presente, elas estão aí de prova como ele era carinhoso. Agora, a minha mãe, que é irmã, também sempre foi muito difícil você ter essa proximidade. E olha que a minha mãe, acho que de todos ainda não era pior. Mas você tem essa dificuldade. O que eu sinto na ressignificação aí que você fala? Que hoje, eu tenho uma distância com ela, apesar de amar ela de paixão, mas em relação a essa coisa de carinho, de beijar, de abraçar e tudo mais, fica difícil. Acho que ela até quer, e eu também quero, mas é difícil, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso, porque é o que você está falando. Ela me deu de melhor dela e o que ela aprendeu, né? O que ela conseguiu. Eu já passei o avesso para minha filha. Acho que por causa disso, eu e minha filha, nós somos 2 grudes, entendeu? Consegui passar essa coisa ao contrário. Mas eu tenho essa dificuldade com a minha mãe. Eu sei que depende de mim, até pelo que você está falando. Mas é estranho, é uma coisa que parece que ficou encurtida, assim. Essa coisa de se aproximar, de beijar, de abraçar, entendeu? Pelo É, jeito que eles eram. É engraçado isso, né? a gente... Fazer falta? Faz, mas é o que a Solange falou, a gente continua. Mas na hora que a gente quer mudar isso, é difícil, é Então, complicado. é aí onde que eu falo. Você sentiu falta e o que que você fez? Você fez uma barreira. Consciente Acaba se fazendo, né? consciente ou inconsciente, que deve estar no inconsciente, é no sentido assim, eu vou respeitá-la, mas eu não vou me machucar, porque me dói, entendeu? E a ressignificação é, não, ela me deu aquilo que ela podia. Então, vamos, né? Eu vou fazer diferente, a minha história vai ser diferente, eu vou Isso fazer foi. comigo, né? Eu vou aprender a me abraçar, eu vou aprender a me acolher, eu vou aprender a fazer todo exercício comigo. Por quê? Porque eu curando essa criança, né? Primeiro, eu tiro a desculpa que é minha mãe e meu pai, né? A gente já tira todo esse peso. Mas eu resolvo uma parte que é de uma carência que eu cobro de todo mundo. Eu não cobro agora da minha mãe e do meu pai, mas eu cobro do marido, do companheiro, do amigo, do filho, já das pessoas que estão ao meu redor. Não é assim que acontece ou não? Sim. Sim, pode ser. Sim. Vou parar para pensar.
A gente joga do outro lado. né? E aí a gente começa a ter o quê? Ah, se a minha mãe não fez, então o outro também vai me abandonar. Mas o outro nem sabe o que está acontecendo. Uhum. Totalmente vivendo a vida dele. E às vezes a gente está cobrando uma coisa que está lá atrás. Se eu tivesse me resolvido comigo mesmo, porque eu não tenho que resolver com meu pai e com a minha mãe, eu tenho que me resolver comigo mesmo, né? Isso não aconteceria, eu não cobraria tanto das pessoas. Mas a gente não tem que resolver isso com os nossos pais também? Se eles Não seria uma conseguirem, forma? se eles conseguirem compreender, se você for conversar isso com eles, não vai magoar? Não vai trazer uma dor? Não, mas eu não digo nem conversar, porque a gente conseguir ser diferente com eles. Se Foi você isso que eu falei. Foi isso que eu falei, no sentido de eu acho que eu queria, e ela também, mas existe essa barreira, Então, entendeu? se você conseguir ressignificar e quebrar essa barreira, tá perfeito. Né? Se você conseguir cuidar dessa criança e não ter mais o medo, a insegurança de dar esse passo, tá perfeito. Porque o medo, a insegurança tá ali dentro da gente. Então, quando você vai, você não vai. Você fala assim, ah, não vai de novo, não. Você começa a se defender. Só que você se defende deles, mas você se defende também de todo mundo. Todo mundo pensativo. É assim ou não? É. É assim. Estou E aqui aí? fazendo uma retrospectiva. E às Ô, Val, vezes... e quando Oi. você começa a trabalhar com substituição? Eu resolvi meu problema com meu pai e com a minha mãe. Perfeito. Andou. Mas aí vem outras coisas. E aí você vai substituindo. Mas aí, assim, tá resolvido mesmo? Tá resolvido mesmo ou tá naquela coisa assim? Tá resolvido, mãe. Porque aí a gente não projeta em Tá outro. mascarando. Eu falei assim, Então, não sei. porque assim, se tá resolvido, o que foi? Eu compreendi, eu perdoei e eu me ressignifiquei. Sim, Então, se foi. eu não conseguir me ressignificar, o que significa? Não é que assim, ó, o que eu vou falar vai falar assim, nossa, você é extremamente egoísta. Não. Não, pode falar. Não, abram a mente. Eu tenho um amor por mim, eu me compreendo. O outro, eu aceito o amor, mas eu não dependo do outro. Porque a criança ferida, muitas vezes, lá na infância, o que ela é? Ela é dependente do outro. E esse outro Emocionalmente. ele é amigo, ele é companheiro de vida, ele é aquele que trabalha com você, ou então ele é a junção de tudo isso. Você vai catando um pouquinho de cada um. E você se torna dependente emocional do outro. Quando a gente não resolve isso, a gente começa a fazer as projeções na outra pessoa. E aí aquilo que a Ana Paula lembrou, a outra pessoa não está nem sabendo do que está acontecendo. Ah, sim, agora entendi, é verdade. Por exemplo, eu resolvi meu problema com meu pai sobre a bebida dele, mas o meu marido bebe igual, ou mais, até mais. E aí eu falo, parece que eu vivo o relacionamento da minha mãe e do meu pai, entendeu? Mas eu continuo no relacionamento. E aí, em vez de eu não ter repetido, eu fui repetir, e aí eu me machuco, eu me autoflagelo. Não ele, a mim. Porque eu não tenho como fazer isso nele, então eu faço pra mim. Então, e aí, Val, como que Aí você machuca fica? bastante. Por isso que eu falo assim, será que está resolvido mesmo? E aí vem a Sabe? dependência que você fala. Bem, A dependência.
Existe essa dependência ou o que eu estou falando é uma besteira? Não, existe sim. Entendeu? Existe. E aí, Eu acho assim, que ela só não vai existir quando eu me amar de verdade. Que não seja 100%, mas eu olhar e falar, não dependo mesmo emocionalmente só de mim mesma. é isso aí. Né? E aí, aonde vem o isso. autoconhecimento, e aí você fala assim, e por que tudo isso? Para que a gente consiga reconhecer que a gente realmente tem um problema de autoestima e a gente corra atrás de tudo isso, entendeu? Se fortalecer emocionalmente. É fácil? Não. Não. Sabe? É um trabalho diário, é uma semente que precisa ser regada, sabe? Não é compreendido por aqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes você vai ser chamada de egoísta, que você é fria, mas você vai buscando aquilo que está no seu interior. Porque é bem complexo mesmo. E é por isso que a busca do autoconhecimento vai ser para sempre. Porque a gente só puxa um fiozinho da meada e até a gente resolver essa dor, dessa meada, desse fiozinho, demora. Né? Reconhecer tudo isso, né? Buscar toda essa transformação. Então, aqui, ó, ele está certo. Não podemos ficar na lamentação, entregando nossa criança para que os outros a amem. É aquilo que eu estava dando exemplo. Vai amar. Se eu não me amo, se eu não tenho isso, como que meu marido, os meus filhos, aqueles que estão ao meu redor vão conseguir me amar? Gente, é uma pergunta, não é uma afirmação. Não, sim, é o que você falou. É porque, por exemplo, de manhã você vai se arrumar e você pergunta pro seu marido, pro seu filho, você gostou? E aí isso vai decorrendo na sua vida. Você acha que ficou legal essa roupa? E aí é uma dependência. Agora, se você colocar sua roupa e sair, tá tudo bem. Se as coisas que você fizer tá ok, você não precisar perguntar para ninguém, eu acho que não é uma dependência. Você é com você mesmo, entendeu? Eu comigo mesma. Val, me explica uma coisa. Por que a sua roupa tem que estar ok para o seu esposo e para os seus filhos? Autoestima, porque eu não tenho confiança em mim. Mas se é aquilo que você quer usar. Exatamente. Mas aí, por exemplo, assim, se o olhar dele está controverso, aí todo mundo na rua vai estar, tipo, entendeu? Valéria, e se ele estiver pensando no boleto que ele tem que pagar naquele dia, ele olha para sua roupa, né? Porque cabeça de homem. Não, porque. Tá só o cinturão na roupa dela. Então, exatamente. É igual usar o cabelo curto. Eu gosto de usar o cabelo desse tamanho. Ele queria que eu tivesse cabelo comprido. Então, o cabelo, tipo, é uma coisa que eu já me adaptei. Eu gosto dele assim. Então, assim, tem umas coisas, né? Aí você fala assim, às vezes eu me sinto assim, cada quarta-feira que eu sento aqui, eu falo assim, Jesus, me ilumina o meu coração e minha cabeça, para mim não tocar fogo nas pessoas. Mas não, é verdade mesmo. Porque, assim, eu me vejo, às vezes, tocando fogo nas pessoas, né? Eu falo assim, gente, por que a gente tem essa dependência? Vamos parar para pensar, né? E aí vem a parte do julgamento. Na casa que eu vou, que você sabe, eu participo cambonando, né? E aí você tá lá anotando, e aí a pessoa tem a mesma coisa que você. E aí na hora você quer tacar fogo na pessoa. Só que aí você chega em casa e você faz a mesma coisa. Porque você fala assim, o mundo tá acabando e a pessoa tá perguntando de relacionamento aqui. Ó, tipo, vamos lá, vamos explicar. Mas eu faço a mesma coisa. Eu falei assim, a Valéria é umbandista, ela trabalha na Umbanda, né? Então, assim, ela está escutando uma pessoa que tem a mesma história dela. Existe acaso? Não. Quem vai procurar? A que tem a mesma essência. Por quê? Porque a gente vai aprender e a gente vai falar, e principalmente porque a gente vai ouvir.
Isso. E aí isso começou a me incomodar. Aí a gente vem para onde? Pro pingo de luz e joga no colo da Valéria. Não, não joga no colo da Valéria. A Valéria não tem nada a ver com isso. A Não, Valéria... começou a me incomodar, porque eu falo, tipo, por que que eu tô julgando se eu tô fazendo a mesma coisa? Então eu preciso do autoconhecimento, uma coisa que eu achava que já estava tudo ok para mim, mas não está. Então, acho que a Não tá. primeira coisa, você já decidiu, você já reconheceu Uhum. em você, não tá legal, não tô Uhum. feliz, né? Uhum. Isso daqui, a dependência. E aí você fala assim, não é só a dependência do seu filho, é a dependência de todo mundo. De todo mundo. Por isso que eu sempre falei assim, não, você não depende de mim, você tem suas pernas, seus braços, É, bora. é verdade. Ande. É verdade. Nunca cheguei e falei assim, não, vem cá, vou mandar debaixo das minhas asas. É Não, verdade. nunca É fiz verdade. isso. Então, e sempre você brigava por isso, e eu falava, não, É, vamos. é verdade. Então, assim, ter minha consciência limpa. Isso eu não respondo no plano espiritual. Não respondo. Nunca falei assim. Ah, tem outro ali que está me olhando. Nunca falei. Falei, pode Não, é trabalhar junto verdade. comigo, mas Não, é verdade. eu É verdade. carregar não vou, não. E aí, o que está incomodando, Val? Está incomodando é isso. Você quer crescer dói. E aí? Uhum. Eu vou crescer ou eu vou ficar? Aí é uma Não, decisão é, somente sua. sim. Mas não dá mais para entregar a criança para ser Não, amada por todo mundo. não. Essa criança precisa ser amada por você, por cada Sim. um de nós. Cada um precisa pegar a sua criança, trazer e se fortalecer. A gente é capaz. Cada um de nós somos capazes disso. Sabe? A gente não precisa. Vamos lá? Esse processo de cuidar da nossa criança interna deve se iniciar por uma autoanálise, por meio da qual perguntaremos a ela o que lhe faltou na infância, o que ela gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu, como ela gostaria de ter sido tratada e não foi. Evidente que o propósito de tais perguntas não é ficar remoendo o passado, não é querer modificá-lo, o que seria de todo impossível, nem procurar culpados para o nosso sofrimento. O que se deseja é construir novas bases para uma vida plena, fundada em uma experiência amorosa, capaz de curar a criança adoecida. Um amor que se guiará pelos desertos da infância, trazendo água para suprir o que ontem faltou, como atenção, valorização, estímulo positivo, respeito, carinho, orientação, aceitação, percepção dos próprios limites. Forte, né? Sim. Então, assim, é um processo. A gente não vai lá não tem como modificar aquilo que já foi vivenciado. Não tem. Sabe? Nem fazendo, como é que é? Regressão. Porque você não vai modificar, você vai vivenciar. Se você conseguir tirar do seu inconsciente. Mas senão, às vezes, nem vivenciar. E não é esse propósito, porque senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vai estar querendo o quê? Ah, tem um culpado. Não tem um culpado. Não é esse arrumar um culpado. Não existe um culpado, sabe? A gente, quando tem um filho, a gente faz o melhor. O melhor que a gente pode dar. É o melhor que a gente sente. A gente não é assim? Quem é mãe e pai? Agora, você é mãe, Val. Então, você não dá o melhor. É o seu melhor. Né? E cada um de nós que aqui conseguiu gerar, está dando o seu melhor. Como fizeram os nossos pais. Deram o seu melhor. Mas temos marcas? É dali? Aconteceu algo? Então, a gente precisa o quê? O que ele fala? Por meio do qual perguntaremos à criança, o que te faltou na infância? Se a gente fizer agora um exercício, fechando os nossos olhos, o que nos faltou na infância?
eu não vou fazer o exercício. Não vou mexer. Assim, a gente consegue visualizar isso. Sabe por que eu não vou mexer? Porque trabalhar o autoconhecimento, a gente respeita o tempo de cada um, né? Então, e o livre-arbítrio de cada um. Né? Então, eu não posso fazer um exercício que eu vou estar mexendo em algo que eu não sei se a pessoa quer ou não. Né? Aquele que está pronto vai fazer o exercício rapidamente. Mas aquele que não está, será que eu não estou cutucando alguma coisa, fazendo esse exercício, tirando ele de uma zona de conforto que ele não quer? Eu não tenho esse direito de fazer isso. A gente só está fazendo trocas, reflexões. Nossa, Sérgio, hoje eu estou parecendo você. Eles não falam, Sérgio, hoje. Eles não falam, eles estão hoje. Não é verdade? O que é verdade? O que é verdade? Cada um tem o seu tempo de mexer nisso. E cada um vai se sentir à vontade fazendo ou não. Mas pense, o que tem nessa criança, se há uma ferida nessa criança interior e se ela reflete no seu dia a dia. Será que a minha carência, as projeções que eu faço nas pessoas que convivem comigo, não vem de lá de trás, que eu não consegui compreender, aceitar, transformar e seguir por um novo caminho? E aí eu cobro de todos que estão ao meu redor. Eu acho assim, reconhecer, né, já é um grande passo. Né? Daí tem a distância até a querer se autoconhecer, né? Querer se procurar uma ajuda quando é o caso, né? Que é o segundo passo, né? Mas já constatar que tem alguma coisa já é um grande passo. Agora o negócio é ir atrás, né? Como fala o texto, como você colocou. O texto é bem claro, né? Assim, o ponto principal é você se transformar, você buscar essa solução com você mesmo, né? Porque a gente buscando, o que vai, o que pior pode acontecer conosco? Vamos falar assim, o que eu vou passar? Eu vou sofrer de novo? Não, mas talvez exista uma probabilidade muito grande de você compreender como que estão os seus relacionamentos no seu dia a dia. Se você não está projetando no outro que está do seu lado algo que você queria lá na infância, mas você já cresceu. Né? E se já dá para deixar isso ressignificando. Quando você fala projetando, você está falando projetando ou às vezes exigindo do outro que dê aquilo que você não recebeu quando era criança, não é isso? A Ana Cláudia deu um exemplo que, assim, a gente estava aqui conversando, ela falou assim que, como que é? O pai dela era um pai acolhedor, né? Que ficava ali, acolhendo, fazendo tudo e tal. E ela, hoje ela teve, né, esse insight no sentido assim, pô, será que eu não projetei isso no meu marido, querendo que ele fosse meu pai? Né? Que ele fizesse as mesmas coisas que o meu pai, que cuidava de mim, me botava no colo, me protegia, e ele não fez. E aí eu falei assim, pode ser. Ela não teve uma dor, mas quando ela casou, ela teve uma pessoa que não era igual ao pai dela, e ela queria que fosse. E aquilo doía. Aí ela teve uma projeção inversa, pode ser. Ela queria...
a psicologia diz que quando a gente casa, né, a gente procura na pessoa que a gente escolheu para viver a vida a figura do pai ou da mãe, né? Da É isso, manhã. é isso É, aí. acho que tem isso um pouco, sim. É. É. E aí Mas você não. agora eu já aprendi. Então, agora ela já Eu aprendeu. amo e não projeto nada no outro. Eu vou entender, vou esperar o que o outro pode me dar. Eu acho, vamos ver. E o que a gente estava conversando antes de vocês entrarem é isso. Essa projeção não é só no fator amoroso, mas às vezes é de amizade, é com os filhos, é no ambiente de trabalho. A gente vai, às vezes, projetando nas pessoas aquilo que elas não podem dar. Elas nem sabem. Mas a gente, no nosso sentimento e na nossa cabeça, a gente vai fazendo um castelo de areia, vamos dizer assim, e a pessoa nem sabe. Né? Então, É. hoje eu já tenho essa visão de não projetar, de não esperar. Às vezes eu paro e falo, ela não pode me dar isso, ela não entende. Aí não me magoo mais, paro, não sei. Não é toda hora, né, gente? É um trabalho. Estou tentando, né? Para não me machucar, é isso que eu falo. Estou com um novo entendimento. E é uma vez, e é um aprendizado, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu vou abrir o meu coração. Eu fui fazer constelação e a consteladora, a primeira coisa que ela me perguntou, ela falou assim, Valéria, terceiro câncer, terceira cirurgia, o que você não aprendeu? E ali eu fiquei na reflexão, né? Vim, fiz, a cirurgia foi perfeita, todas as vibrações e graças a Deus, mas aquilo fica. O que não veio? Então, assim, eu me lembro que na primeira vez da minha primeira cirurgia, eu acreditava que, assim, eu tive muito meu pai, a minha mãe perto de mim, a minha irmã. Na segunda vez já não tanto, porque tinha muito o fator da Covid, mas quando eu operei, a minha mãe e meu pai vieram ficar comigo. E aí, na terceira vez, eu falei assim, o que eu não consigo enxergar? O que está faltando? Será que não existe essa projeção assim? Me vinha muito, essa ilusão criada no sentido assim, todo mundo vai segurar na minha mão, né? E aí, foi quando eu comecei a notar que, assim, as pessoas, elas não vão falar aquilo que muitas vezes você quer ouvir. Por quê? Porque elas estão vivendo a vida delas, cada uma tem a sua vida, cada um tem o seu ritmo, ninguém para vivenciar. Só aquele realmente que está doente, né? E aquele que está mais próximo, que escolheu ficar junto de você e segurar nas suas mãos. Agora, as outras pessoas, elas não deixam de gostar de você, e elas também não deixam de sentir, mas elas não estão. E aí foi aí que eu comecei a entender isso. Eu falei assim, eu tenho que andar sozinha. E andar sozinha não é que eu estou menosprezando as vibrações ou o outro. Não. Esse é o meu aprendizado, né? Essa é a minha transformação. E aí eu comecei a compreender aquilo que na constelação eles falaram. O que você não viu? O que você não consegue ver? Eu não vou dividir a quimioterapia com ninguém. Eu não vou dividir as dificuldades, né? A dificuldade de andar, de comer. E as pessoas, elas não conseguem ver, porque assim, se me veem pela tela, vão ver aqueles 5, 10 minutos, mas não sabem como foi as 24 horas. Dia a dia. Entendeu? E aí foi que eu comecei a compreender. Então, quando eu falo com vocês
olha as projeções, vamos lá buscar. É uma realidade que eu vivo, que eu vou buscar. Só que eu resolvi que o quê? Para mim, Valéria, está na hora de abrir essa caixa de Pandora e está na hora de se aceitar como tem que se aceitar. Né? Então, assim, quando eu falava assim, ó, eu fiz a opção que o meu cabelo vai cair porque eu não vou colocar uma touca com menos de 0 grau, para mim não ter nenhum tipo de dificuldade. Hoje eu estava sentada no sofá com o Sé, e aí eu falei para ele, falei assim, agora você imagina, se o cabelo não tivesse caído, e como que ficaria o meu rosto? Eu fiquei assim, eu estou sem sobrancelha, eu estou sem cílios. E aí você fala assim, se faz falta, faz, gente. No calor gruda tudo. Você não consegue mal e mal abrir os olhos. Mas tá aí, eu tô viva. Eu tô viva, eu tô andando, eu tô fazendo as coisas. Mas é aquilo que eu falo da divisão. Você já pensou se eu ficasse contando toda hora esse tipo de coisa? Como que a pessoa ia ficar? Ela ia ouvir a primeira vez, ela ia ouvir a segunda vez, ela ia ouvir a terceira vez. Na quarta, ela falou assim, não quero mais. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer e faz parte do ser humano. Sabe? É a gente aprender a ressignificar tudo isso. E entender, muitas e muitas vezes, você vai ter que andar sozinho. E não é porque o outro não quer andar. É porque o outro está andando com ele mesmo. E num determinado momento a gente vai chegar e vai se cruzar. Mas cada um pegando a sua cruz e fazendo dela da melhor forma possível. Foi isso que eu tirei para mim. Pode ser diferente, pode vir um julgamento? Pode. Por quê? Porque eu estou me entendendo dessa forma. Agora o outro pode estar entendendo de outra forma. Eu estou tentando buscar esse fortalecimento e essa força dentro. E cada um vai buscar da forma como pode. Não existe uma receita de bolo. Não existe. Essa receita de bolo não temos. De docinhos, não temos. Tá? Mas vamos lá. Vamos buscar essa energia dentro de cada um de nós. Uhum. Quando essa criança for curada, o que exigirá de nós um grande compromisso de amor, aí então nos sentiremos adultos, inteiros e livres, pois a criança dentro de nós já não mais chorará, apenas brincará, sonhará e nos ajudará a viver melhor. E aí? Pode ser uma proposta? Começarmos a buscar esta criança, a buscar a cura? É uma pergunta. Sim. É que toda vez que mexe nisso, para mim é muito doloroso. Eu faço 3 anos de terapia, 2 anos com psiquiatra tomando remédio de tarja preta e eu não aguento mais. Eu falei que essa parte que você falou da constelação, de aonde eu tô exatamente nessa fase. O que eu não tô enxergando para eu ter que continuar tomando esses remédios? Porque o meu eu não quer mais. Não quer mais, eu não quero mais, não quero. Não quer mais tomar um remédio. Eu não aguento mais. E aí, por outro lado, eu penso, tipo, qual parte mediúnica que eu consigo passar para as pessoas alguma energia se eu tomo tanto remédio? Você consegue passar o seu coração. Aquilo que você, mesmo tomando o seu remédio, aquilo Mas que tem no seu coração. Ele tá fechado, você sabe que ele tá fechado. Então, a gente pode tentar, aquilo que assim, você falou assim, eu não aguento mais. E aí? O que dói mais? O que dói mais? Eu sei que você toma uma porção de remédio, gente, mas tomar todos os dias de manhã 6 remédios, é remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter foco, remédio para serotonina. Aí eu fico pensando em qual momento da minha infância, tipo, deu esse boom na minha cabeça
que hoje, com 40 anos, eu tenho que ficar tomando remédio para controlar, para, tipo, não gritar, não fazer coisas que não se deve fazer, entendeu? Valéria, vamos lá, respira. Primeiramente, vamos lá, bora respirar. É muito bom você já confiar na gente o suficiente para você colocar toda essa dor, Uhum. que é uma dor grande. Mas vamos lá. Lembra o que o livro disse? Ó, vamos lá. Esse processo de cuidar da nossa criança interna deve se iniciar por uma autoanálise. O que dói mais? Não precisa falar para a gente, mas talvez escrever, talvez trabalhar um desenho, pegar uma tinta, começar a ver, né? Começar a ver, ser bem lúdico mesmo, no sentido assim, eu vou pegar uma sulfite, vou pegar um monte de tinta guache e eu vou ali. O que a gente trabalha? A Ana Cláudia talvez possa me ajudar como professora. Quando a gente vê uma criança trabalhando muito com preto, com muito vermelho, a gente já começa a ficar, ela não está muito bem. Né? A gente começa a sentir o que ela quer me mostrar que eu não estou vendo. Se ela vai para o amarelinho, se ela vai para o azul, a gente já fica, está linda, maravilhosa. Mas se ela vem no preto, na cor preta e na cor vermelha, a gente já sabe que esse emocional está querendo falar alguma coisa. E é por isso que eu falo, vamos começar bem do básico mesmo, vamos ser lúdico, vamos pegar tinta guache, vamos começar e ali vamos colocando. Vai ser aos poucos? Vai ser bem aos poucos. Bem aos poucos. Mas, posso falar uma coisa para você? Há 3 meses atrás, você não estava nem aqui. Você estava fazendo assistência, mas você não conseguia nem me olhar. Olha o passo que você deu. Você já consegue me olhar, você já consegue falar comigo. Então, não melhorou bastante? Olha o quanto que você andou, olha o quanto que você se fortaleceu. Posso falar uma coisinha? À vontade, Ana Cláudia. E olha o quanto ela está se enxergando. Ela É, está se vendo. tá se vendo. Tá E se a Valéria já vendo, conseguiu Valéria. falar para Valéria, aqui, abrir para todo mundo, né? Porque também é uma coisa que estava guardada. você está vendo, e é o início da sua transformação. Você Do está se caminho, enxergando, você vai caminhar. Porque fazer Confia. terapia é muito diferente do acolhimento, porque quando você está no acolhimento, é isso que vocês estão falando, tipo, todo mundo está escutando, e aí um pode falar, não, vamos tentar assim, e na terapia você vai tipo, contando, e aí chega uma hora, que é o que a Valéria falou, toda semana você fala a mesma coisa, já vou, eu não consigo mais, entendeu? E aí tem a parte do medo, que eu sinto medo por tomar tanto remédio e do meu perispírito. Será que meu perispírito tá machucado? Será que não tá? O que eu tô fazendo de certo? O que eu tô fazendo de errado? Então essas coisas começaram a me incomodar muito. Uma coisa de cada vez, né? Vamos lá, vamos arrumando por partes, né? Então. Vamos assim, vamos arrumando por partes. Os passos vão ajudando, né, a limpar toda essa parte. Vamos lá. Os remédios psiquiátricos, eles foram criados no plano espiritual. Então, assim, a gente sabe tudo que vem do plano superior para depois vir para a Terra. Então, tem um porquê, tem uma explicação, e é necessário. O ruim é deixar de tomar de uma hora para outra, mas você fazendo todo o seu tratamento, continue indo ao médico, né? Agora, em relação à psicóloga, o que eu vejo, porque assim, eu fiz também durante muito tempo, e assim, gente, eu parei de fazer, eu tive quatro profissionais. Eu parei de fazer porque as pessoas, elas falavam assim para mim, e a gente vai ficar até o fim. Eu, como? Então
até o seu fim eu vou estar junto com você. Aí eu mudava, gente, porque eu não estou pensando em desencarnar agora, filho. Eu estou lutando para viver. Para E viver. aí a pessoa chegava assim para mim, Tá querendo te preparar. a gente vai ficar até o fim, né? Porque vai chegar uma hora que você vai embora, né? Eu falei assim, gente, Ai, que não tô horror. pronta não. Tô pronta não. Não. Então, assim, Tá certo. então, assim, porque a gente precisa se ouvir, né? E na psicóloga, você se ouve. Ó, essa história, toda semana, Por quê? Porque você precisa falar. Na hora que você encontrar um prumo, você vai mudar a história. Vai passar para a história 2. Só não pode parar de tomar os remédios. Olha lá, a Dona Isaurinha está falando, né? Dona Isaurinha... Porque se a gente ficar... Eu tomo remédio também controlado para depressão. Se a gente parar um dia, a gente cai. É verdade. Eu já caí várias vezes de parar. Sim. Não pode parar. A gente tem que aceitar isso que a gente tem. Eu aceito, eu sou assim, não tem jeito. Então, vou tomar remédio para a vida inteira também. Para da depressão. Mas está melhor, está sorrindo, É, voltou a comer. voltei a comer, graças a Olha lá, Deus. a gente parou de perguntar qual é o almoço do dia, o suco do dia, a salada do dia. A gente parou. Por uma semana tivemos que fazer intensamente. Qual foi o prato? Aí você fala, nossa, como vocês são terríveis. A gente tenta se ajudar. Lógico. É acolher, né? Esse é o acolhimento ao outro. Mas o principal, Val, e todos nós, todo mundo está andando. Muitas vezes, às vezes, eu sinto isso, que vocês nos olham, a mim e o Sérgio, como se a gente estivesse muito na frente. Não, a gente está andando lado a lado. Trabalhamos os nossos aprendizados. Eu não gosto de falar dores, eu falo que é aprendizado. Porque é um aprendizado. Já teve de momento de eu falar assim, meu, que sortuda que a Valéria é, meu, ela casou com um espírita. E aí eu falo, que? Para! Por que você tá olhando assim, sabe, uns furtos assim? Eu falo, mas você nem mora lá com eles para saber o que acontece. Todo mundo tem um lado coisas bom. assim. Todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado sombrio. E a gente vai... Gente, vocês estão falando um monte de coisa. Vocês pensam que a gente não passa por isso que vocês estão falando também? Então, exatamente. Eu dei meu exemplo aqui, Eu gente. também Sim, o tenho Sérgio outro dia psicólogo e falou que psiquiatra. ele falou outro dia que ele tem problema da genética de Alzheimer, e aí que você monta o quebra-cabeça, que você... Então, todo mundo tem os seus... Eu também tenho psicólogo e psiquiatra, tomo remédio controlado também. Então, gente, é de ser humano encarnado na Terra, gente. Não tem outro. O que você pode fazer é o seguinte: brigar com você por causa disso, ou aceitar que isso é um meio para você conseguir a cura, desde que você procure essa cura. Né? E aí tem um ponto que a Valéria está falando aí sobre a criança e tal. Psicólogo está aí para isso. Quando a gente não consegue fazer sozinho, psicólogo está aí para isso. Então, e aí é a gente pedir ajuda para um profissional que estudou e sabe como ajudar, né? É claro, tem profissionais e profissionais. A gente precisa procurar um com que a gente entenda que ele está trazendo alguma ajuda para a gente. Mas precisa saber, eu fui orgulhoso o suficiente para sofrer bastante até procurar um psicólogo e um psiquiatra. Depois disso, as coisas estão melhorando. Entendeu? Então, não pensem que eu e a Valéria somos aqueles espíritos iluminados que veio à Terra para guiar o mundo para um mundo melhor. Não. Nós somos capenga também, que nem todo mundo é. Todo mundo erra. Só que a gente procura colocar em prática aquilo que a gente fala, né? Nem sempre consegue, mas a gente procura.
Entendeu? Todo mundo está nesse aprendizado, né? Nem, assim, nem mais, nem menos. Mas, ó, qual é a sensação de falar? O que ela traz para nós? Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente? O que traz? Poder falar, poder ter esse laço de confiança e saber que o principal, né? Que aquilo que é falado, né, que a gente fala, não vai ser usado contra a gente. Porque esse é o principal. Né? Quando a gente fala do acolhimento de amor, quando o Ruiz nos trouxe, que é o nosso dirigente espiritual, é isso. A gente poder falar, mas que nada seja usado contra nós mesmos. E compreendido que estamos todos no crescimento. Todos, 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 todos. Buscando a nossa evolução. Andando muito pequenininho. Mas qual é o sentimento que traz dentro de nós? A liberdade, alívio. Faz um tipo, Alívio. alívio. Um alívio, eu também acho. Mas é uma sensação, uma confiança, né? Uma sensação muito boa. Um aconchego, Dá até para respirar. né? Um aconchego, né? A gente Será se sente que é essa? abraçado, a gente se sente abraçado, se sente realmente Eu acho acolhido. que quando a gente fala, a gente consegue ouvir várias outras maneiras de que as pessoas pensam, né? Que a gente acha que só é o jeito da gente pensar, e quando a gente põe isso para fora, a gente vê que tem várias outras maneiras de se pensar, né? Acho que isso é o que acalenta a gente também, né? É que nem você estava falando de remédio, eu tenho, a pessoa aí já sabe, né, que eu tenho aqui em casa o problema do meu irmão e tudo, e a doença psiquiátrica é uma coisa muito complicada, né? Porque é uma doença como qualquer outra, só que como a pessoa fala, anda, tudo, as outras pessoas não veem muitas vezes o quanto isso dói, né? O quanto é doloroso. E, assim, é muito preconceito em cima, porque, por exemplo, eu tenho 59 anos, eu tomo remédio para diabetes, eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para colesterol, que é um combo, e sei que vou ter que tomar isso pro resto da vida. E ok, aceito legal. Agora, se você tem uma doença psiquiátrica e você tem que tomar remédio para isso, a gente mesmo, né, já tem um preconceito enorme com isso. Né? O Sérgio toma, eu já passei por crise de ansiedade, já fiquei 2 anos fazendo terapia, indo psicólogo e psiquiatra, graças a Deus, né? Sei que tenho a doença, mas consigo controlar. Então, assim, a gente também não pode se cobrar por ter que fazer esse tratamento, porque é um tratamento como outro qualquer, né? É um tratamento de saúde como um outro, né? Só que existe uma cobrança, um preconceito muito, muito grande em cima da doença psiquiátrica, né? Então, por isso que é bom falar mesmo, que você começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Eu acho. Não é Ó, verdade mesmo. então a gente entrou naquele que escreveu o livro, ó, Cuidando da Sua Criança Interior, né? O Alberto Almeida. Não podemos ficar na lamentação. A gente não fez lamentação, a gente falou dos nossos sentimentos. A gente não ficou aqui lamentando, porque no vitimismo. Não, a gente falou da gente mesmo. Cada um colocou aquilo que está acontecendo. Então a gente já deu um passo. Entregando nossa criança para que os outros a amem. A gente hoje, nesse processo que fizemos, nós entregamos a nossa criança interior ou nós demos o primeiro passo de nos amarmos? É o primeiro passo. Para esse auto-amor que muitas vezes a gente não reconhece. Porque quando o primeiro passo, né? Nós demos o primeiro passo para a gente se descobrir, para a gente aprender a se amar, a falar de nós. E não falar do outro. O outro faz parte. Mas não é egoísmo, mas
eu estou falando daquilo que eu tenho. Então, tem coisas que me doem. Tem coisas que eu vou buscar ser diferente. Né? Então, nós vemos, olha o avanço. Se a gente não for grifar tudo isso aqui, a gente ia conseguir enxergar que a gente deu esse passo, ou a gente ia falar assim, tivemos uma conversa. Não foi uma simples conversa. Olha o aprendizado da Ana Cláudia. Olha o insight que ela teve. Talvez ela tivesse feito isso 20 anos atrás, estava tudo certo. Né? Mas está tudo certo. Mas nada é... Mas, Ana Cláudia. Cláudia, a gente tem que ir. Por quê? Você está linda, maravilhosa. Vamos lá, vamos. Está aprendendo a se amar, não está se cuidando, fazendo 1000 coisas. Existe coisa melhor? Porque às vezes a gente... É aquilo que o livro falou muito, essa página. Não é o outro. O outro não vai nos fazer feliz. Somos nós. O amor é nosso. É nós que precisamos estarmos bem, dar um passo para estarmos bem. E se precisarmos de medicação, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou do combo perfeito, psicólogo, psiquiatra, tudo que tem de direito, a gente, às vezes, assim, quando a gente fala para um assistido, poxa, vamos fazer uma constelação, vamos fazer uma apometria, o pingo de luz não dá jeito. Não, é um complemento, a gente às vezes precisa avançar. E aí todo mundo fala, não. É preconceito também. Né? Então, às vezes, a gente tem ideias pré-concebidas. Não, isso não. Estou aqui e a gente não tem essa flexibilidade. E a gente não consegue ver. E a gente se fecha para a gente mesmo. E se a gente não se ama, a gente não vai amar o outro. A gente não vai conseguir amar o outro. E talvez seja essa a solução que a humanidade precisa. Do amor. Como diz o Ruiz, o amor é a solução. O nosso mentor fala isso muitas vezes. O amor é a solução. Então, vamos começar pela gente. Vamos lá. E vamos trabalhando. Vamos Não cuidar sei da se nossa vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram falar, quando você está no avião e o avião sofre descompressão, cai aquelas máscaras, né, para você colocar, não é isso? E a primeira instrução que você tem coloque a máscara você primeiro, para depois você colocar no outro. Você sabe por que é isso? Porque se você não colocar a máscara em você primeiro, você pode desmaiar antes de poder ajudar o outro. Então, primeiro você tem que cuidar de si mesmo, para depois você cuidar do outro. Porque se você não tiver em condições de cuidar do outro, o que você vai fazer? Então, quando a gente fala olhe para si mesmo, a gente não está falando para deixar de olhar para o outro. Mas priorize a sua cura para que quando você estiver melhor, você possa ajudar melhor o outro. É isso que Deus quer da gente. Que a gente ajude o próximo estando bem. A gente, lendo os livros espíritas aí, a gente vê a quantidade de pessoas que desencarna, passou a vida inteira ajudando o próximo, mas não fez nada por si mesmo. E quando chega no plano espiritual, está numa condição muito ruim, porque continua sendo aquilo que era antes de encarnar. Então, que a gente possa ajudar o próximo, mas que a gente ajude a gente mesmo. A gente precisa resgatar essa criança aí que a Valéria está comentando, porque é ela que precisa ser acolhida. É ela que faz da gente ser esse homem velho aí que tem um monte de manias que nos levam para o caminho errado. E a hora que a gente curar a criança, o homem velho se cura também. É verdade, ó, porque aqui fala, né, a última frase dessa página. Quando uma criança for curada, o que exigirá de nós um grande compromisso de amor, aí então nós nos sentiremos adultos inteiros e livres, pois a criança dentro de nós já não mais chora
apenas brincará, sonhará e nos ajudará a viver melhor. A criança é leve, né? A criança perdoa fácil, né? A criança briga, daqui a 5 minutos ela está lá. Toda sorridente, já resolveu o problema, já está tudo certo. Né? Então, que a gente siga esse exemplo, né? Vamos buscar a nossa criança, vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Bora, né? Bora! Não dá para ficar aí. Não temos mais tempo de ficar no choro-choro. Não dá para Tudo dar ré. Não. Aí, assim, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, vamos lá? É com muita gratidão. A gratidão desta vida, a gratidão desse momento, que nós vamos, nesse instante, vibrar. Vibrar intensamente pela oportunidade que foi nos dada hoje, de toda essa troca, que cada um de nós possamos nos fortalecer no amor de Jesus, de Maria, de Deus, que é misericórdia. E nesse amor nós vamos doando a todas essas pessoas na Terra que necessitam, que estão vivendo o aprendizado das guerras. Nós vamos vibrando intensamente. Que essa vibração de amor, de acolhimento, chegue a toda a espiritualidade amiga, para que eles possam cuidar de cada um. Nós vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que a paz se faça presente no nosso Brasil. Que possamos ter o nosso lar harmonizado, mas todos os lares dos brasileiros, aqueles que estão passando pela seca, pela fome, aqueles brasileiros que estão necessitando de acolhimento, que estão vivendo embaixo d'água, com os ciclones no sul. A todos os brasileiros que vivenciaram nessa última semana o calor intenso. Nós vamos assim vibrar intensamente por cada irmão que está no hospital, nas UTIs, que necessita de uma oração. Aquele que mora nas ruas, que não tem um lar. Que nesse instante, essa vibração de luz, de amor, aqueça o seu coração. E que nesse instante, toda essa espiritualidade amiga, ela possa fortalecer os nossos lares, nos fortalecer, nos abençoando, abençoando os nossos entes queridos. Fortalecendo o físico, o emocional e o espiritual de cada um. Que possamos ter uma semana de paz, fraternidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus.